Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Amém, igreja do Senhor. Oh, glória. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 40. Amém. Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Existe uma atmosfera diferente aqui nesse lugar hoje. E eu creio que Deus vai fazer aquilo que você nem está esperando. Ele vai falar aquilo que você nem espera, Ele vai te dizer nessa noite. A resposta que você veio buscar, Ele vai te entregar hoje. Amém? Isaías capítulo 40, nós iremos ler alguns versículos salteados. Amém? E o primeiro versículo vai dizer assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e anunciem que já a sua malícia é acabada, e que a sua iniquidade já está extirpada, que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O versículo 3 vai dizer: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o vosso Deus. Aleluia. E o verso 5 diz: E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade verá juntamente, pois foi a boca do Senhor que disse. Aleluia. Vamos ler agora o versículo 8, que vai dizer: Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou algo muito maravilhoso comigo sobre esse texto. E eu quero compartilhar com você. Amém? E eu quero declarar que essa palavra que você vai ouvir vai mudar a sua mente e o seu coração. Aleluia, glória a Deus. O versículo 1 do capítulo 40 de Isaías está dizendo assim: Consolai, consolai o meu povo. Amém? E Deus falou comigo que tem pessoas que estariam aqui nessa noite, que estão precisando desse consolo da parte de Deus. O Senhor falou comigo enquanto eu preparava essa palavra, e Ele disse que nesta noite, pessoas que estariam ouvindo essa palavra, eram pessoas que estariam precisando de um consolo da parte de Deus. E o Senhor veio neste lugar para te dizer: filho, filha, eu tenho ouvido a tua oração e eu vim te consolar nesta noite. Aleluia! Eu vim com consolo da minha parte para o teu coração. Então eu quero declarar que você, aí aonde você está, você receba do consolo da parte de Deus, pois Ele veio aqui hoje para trazer consolo aos vossos corações. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Eu tenho certeza de que em algum momento da sua vida, você desejou ardentemente desse consolo. Amém? Por quê, amados? Porque existem momentos em que nós vivemos que uma palavra de um amigo não consola, que recebeu um presente de alguém te deixa até um pouco mais feliz, mas não te consola. Existem momentos na nossa vida que fazer uma viagem, tirar férias ou realizar um sonho,
Talvez era tudo aquilo que estávamos esperando durante tanto tempo, mas na realidade não nos traz o consolo verdadeiro, porque o único capaz de trazer o consolo verdadeiro aos nossos corações é a presença do Deus vivo, é o nome de Jesus e o poder do Espírito de Deus, que é o próprio Consolador. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está falando com você nessa noite. Eu te trouxe aqui porque eu quero que você seja consolado com esta palavra. Amém? Aleluia. E ele fala aqui no versículo 3: voz do que clama no deserto. A gente sabe que o profeta Isaías, nesse texto, estava falando acerca de João Batista. Mas nós precisamos compreender também que João Batista foi colocado numa posição para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Amém? Só que agora nós estamos num tempo em que estamos aguardando a sua segunda vinda. Aleluia. E agora, diferente da época de João Batista, agora Jesus constituiu nesta terra as suas testemunhas. Amém? Então, as testemunhas de Jesus são o João Batista deste tempo. São aqueles que irão fazer exatamente o que está aqui no versículo 3. Clamar no deserto, preparar um caminho reto ao Senhor, mesmo que estejam passando por um deserto. Amém? E aí você vai começar a compreender por que na sua vida, a maioria das vezes, as coisas não são fáceis. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, por que parece que para mim tudo é mais difícil? Aquele ali nem ora o tanto que eu oro e para ele as coisas fluem. Aquele outro ali nem se consagra tanto que eu me consagro, mas para ele parece que os inimigos nem chegam perto deles. Não sei se você já teve esse momento assim de meditação, né? Que a gente fica se comparando e a gente pensa, se eu der uma bola fora, já dá tudo errado na minha vida. E aquele outro lá faz um monte de coisa errada e o negócio para ele parece que flui, dá certo, a porta abre, o trem acontece. Não é assim? Mas nós precisamos compreender, amados, que o Senhor Deus, Ele vai constituir testemunhas nessa terra. E o que é uma testemunha? É alguém que presenciou um acontecimento extraordinário. Então, para você se tornar uma testemunha de Jesus, vai ser necessário você passar pelo deserto. Vai ser necessário você presenciar situações e acontecimentos extraordinários em que as pessoas vão olhar e vão dizer, só está vivo por causa de Deus. Só ainda permanece de pé porque tem um Deus na vida dele. Porque se não fosse Deus... Vocês estão entendendo agora? Porque que às vezes parece que na nossa vida é tudo mais difícil. Mas só parece. Porque na verdade, esse deserto, ele só parece um deserto. Mas porque o Senhor está conosco nesse deserto. O que era para ser algo terrível, se torna um caminho reto. Se torna um caminho aplanado. Aleluia.
Porque o Senhor vai indo à nossa frente. E Ele vai tirando as armadilhas, o laço do passarinheiro. Aquilo que era para a tua morte se torna testemunho. Aquilo que era para a tua desonra, para a tua vergonha. Deus transforma em glória, em honra. E Deus vai fazendo isso no deserto. Então por isso está falando aqui, ó, voz do que clama no deserto. Está falando assim, ó, Franciele, você está lá no deserto, mas não importa, clama de lá, que eu vou te ouvir de lá. Esses dias eu estava pensando num acontecimento de quando Agar resolve sair com o filho dela, né, lá do acampamento de Abraão, e ela sai só com um odre e um pedaço de pão. Mas chega uma hora que o odre acaba, a água que estava no odre acaba, o pedaço de pão acaba. E aí ela deixa o menino para morrer sozinho, ela começa a se afastar. E a palavra de Deus vai dizer que aquele menino começa a chorar no meio do deserto. E Deus manda um anjo lá. E o anjo fala assim: o Senhor Deus ouviu o choro do menino no deserto. Deus é aquele que ouve a voz do que clama no deserto. Está no deserto, mas continua clamando. Porque Deus vai mandar um anjo e vai dizer: Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu o teu choro. Deus ouviu a tua angústia. Deus ouviu o teu clamor. Ah, como Ele é maravilhoso. E sabe do que mais? Ele está falando no versículo 5. Que tem uma glória para se manifestar. E como foi dito na quinta-feira passada, essa glória é a nossa convicção de fé. É por essa glória, é por essa expectativa dessa glória que nós esperamos. Amém? É que nós precisamos estar dispostos a morrer para ver essa glória. Amém? E aí, olha só que coisa interessante. O versículo 3 fala assim: preparai o caminho do Senhor e façam no deserto um caminho reto para o Senhor. Sabe essa palavra aqui, preparai o caminho? Ela é a mesma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 19. Abra comigo lá. Apocalipse, capítulo 19. No verso 7. Diz assim: regozijemo-nos e exultemo-nos e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva se aprontou, ou se preparou. É a mesma palavra. Então, quando lá em Isaías nós lemos assim, ó: preparem um caminho reto ao Senhor no deserto. Sabe o que o profeta Isaías está falando? Ele está falando assim: olha, vocês que agora estão na expectativa da segunda vinda de Jesus, a expectativa das bodas do Cordeiro, preparem-se como uma noiva. E você, por um acaso, já viu noiva se preparando de última hora? Você já viu noiva decidindo o vestido que ela ia usar um dia anterior ao casamento? Você já viu noiva marcando o salão 1 hora antes do casamento? Não existe isso. Porque uma noiva, ela se prepara para este grande dia.
Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: se preparem, pois há uma glória que há de vir. Se preparem, não fiquem com os seus olhos voltados apenas para o que vocês estão vivendo no deserto. Não! Clamem da onde vocês estão, porque da onde vocês estiverem eu ouvirei o clamor e virei para os consolar. Eu tenho tanta certeza disso, que olha o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses. Guarda essa palavra, consolo. Agora abre em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tá chovendo, gente? Mãe, tem roupa no varal, mãe. Ah, ela nem pode correr, tadinha. Deixa eu molhar então, mãe. Oh, glória. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Gente, olha isso. Como que a palavra de Deus, ela é tremenda. O versículo 13 vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Olha o verso 15. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Não é a opinião do apóstolo Paulo. Não é algo que ele imagina que seja, não. É a palavra do Senhor. Ele vai dizer que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora vem comigo, verso 18 vai dizer: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sabe qual que é o consolo da parte de Deus para a tua vida? Ele está dizendo: esse deserto não é para sempre. Esse choro não é para sempre. Essa falta de algo que você tem não é eterno, não vai ser para sempre assim. Porque haverá o dia que vocês irão se encontrar comigo. Então consola uns aos outros com essas palavras. Consola teu irmão e diz: ei, irmão, Jesus vai voltar. Essa dor aí que você está sentindo não é para sempre. Esse deserto que você está passando, essa enfermidade que você está vivendo, não será para sempre. É isso que consola verdadeiramente os nossos corações. Glória a Deus, glória a Deus. E é por isso que nós precisamos nos preparar, porque esse dia, ele está mais próximo do que nunca. Sabia disso? O apóstolo Pedro, na terceira carta, ele vai dizer que vai chegar um momento que alguns vão dizer assim: o quê? Jesus vai voltar? Vai nada. Desde quando eu me entendo por gente, eu ouço essa história de que Jesus vai voltar e até agora nada. Mais de 2000 anos. O céu, continua do mesmo jeito.
Então, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, não. Mas o apóstolo Pedro vai dizer, não tenham a promessa de Deus por tardia, porque Ele é Deus que cumpre aquilo que promete. Aleluia. Então se preparem, meu irmão. Se preparem, minha irmã, porque o Senhor tem bradado no meu coração que é chegado um tempo de nós entrarmos em um novo tempo. O Senhor tem falado comigo que nós não sabemos nem o que virá, mas o que sabemos é que haverá uma mudança de cenário, é que haverá uma mudança de ambiente, e nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Eu amo a terra de Israel. Meu sonho, quero compartilhar um sonho. O dia que eu pisar naquela terra, gente, meu Deus, vai ser um negócio assim que... E eu tenho orado, eu falo, Deus, que seja antes do anticristo vir, Jesus, por favor, que eu não quero ser presa lá, não. Mas sabe por que eu amo eles? Porque eles receberam do Pai coisas proféticas tremendas. Uma dessas coisas, eu não sei se você sabe, mas o calendário deles é diferente do nosso. Por exemplo, eles, sabe quando que foi a virada de ano deles? Agora, dia 23 de setembro, que passou. Eles entraram no ano, se não me engano, 5.783. Então o calendário deles é diferente do nosso. E sabe o que eles fazem todas as vezes antes de mudar o ano, antes de mudar o calendário? Eles fazem o dia de Yom Kippur. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. É o dia do perdão. Onde eles passam um dia inteiro jejuando de tudo, absolutamente tudo. E eles choram e lamentam diante de Deus pelos seus pecados. Pedem perdão e clamam por misericórdia ao Senhor. Mas também é o dia em que eles liberam perdão sobre a vida de outras pessoas. Porque eles não querem entrar no novo tempo que está virando com bagagem velha. Eles entendem que eles não podem entrar no novo que Deus está proporcionando para eles com uma bagagem velha. E eu quero te falar algo sobre isso. A noiva que Jesus está preparando para vir buscar é uma noiva que não vai levar com ela bagagem alguma. Não vai ter bagagem para levar. Não tem aonde guardar. Se nunca ninguém te falou isso, estou te falando agora. Nem com a roupa do corpo você vai subir. Então, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim, ó, se prepara, porque nós vamos entrar num novo ambiente espiritual. Nos últimos dias que virão agora, e no ano que se seguirá, será uma mudança de ambiente espiritual. Então, decida hoje, você vai deixar aqui diante do altar de Deus toda a sua bagagem antiga. Tem pessoas que carregam dores existenciais. E essas dores são essa bagagem que você não dá conta de carregar. Eu estava pensando, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer assim, ó. No tempo que os reis iam para a guerra,
Davi pegou Joabe, que era o seu comandante, e mandou para uma guerra contra os inimigos. Se não me engano, era Amon e tinha mais um. Me ajuda aí, Denis. Além de Amon, qualquer outro inimigo. Só que a Bíblia vai dizer que Davi, ao invés de ir para a guerra, ele decidiu ficar em casa, no palácio, em Jerusalém, curtindo umas férias. Olha. E aí, ele ficou distraído, ouça essa palavra. E essa distração fez Davi ser derrotado pelo maior gigante que ele enfrentou. Porque Davi venceu Golias, Davi venceu o leão, venceu o urso, Davi matou 10.000, milhares e milhares de inimigos. Porém, quando ele teve que enfrentar o gigante que morava dentro dele, a sua distração fez ele perder a guerra. E tem gente que perde a guerra porque fica distraído com as suas dores existenciais. Tem gente que perde a guerra porque fica distraído só olhando para a dor do abandono, para a dor da rejeição. Tem gente que fica distraído olhando somente para o seu medo e para a sua insegurança. E Deus está falando para você nessa noite: para de ficar distraído. Por quê? Porque quem estará atento aos sinais da volta de Jesus não ficará confundido. Ele irá discernir bem todas as coisas. Amém? Então, amados, em tempo de guerra, não é tempo de você andar distraído. É por isso que o pastor começou o culto dessa noite com o texto de Filipenses. Para de atentar somente para as suas próprias coisas. Porque se você fizer isso, se você ficar com os teus olhos só voltado para o deserto que você está passando, para as dores que você está vivendo, você vai se distrair com isso e você vai perder o que Deus está revelando, você vai perder o ambiente espiritual que vai estar se manifestando e você perde a guerra. Diga assim comigo: misericórdia. Ah, meus irmãos, esse é o consolo da parte de Deus para você. Ele está falando: olha, não se preocupa com esse deserto, porque eu estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. E decide hoje, aqui diante do meu altar, despejar todas essas bagagens. Porque a minha noiva não sobe com bagagem nenhuma. O Senhor fala comigo aqui de uma pessoa que precisa liberar perdão sobre a vida de um homem. E ela não faz isso, sabe por quê? Porque ela pensa: se eu liberar o perdão, ele não vai ter a justiça na vida dele. E Deus manda te dizer: você está muito enganada. Quando você liberar o perdão, eu vou entrar com a minha justiça na vida dele. Decide liberar essa bagagem. Essa bagagem vai te fazer mal. Essa bagagem vai te atrasar. Essa bagagem vai fazer você não discernir o tempo da guerra. Oh, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. O que você pensa quando você lembra do abandono, da rejeição, da insegurança, do medo? O que vem no teu coração? O Senhor está falando: eu quero te consolar disso. Eu quero te consolar.
Deixa eu pegar para mim essa tua bagagem hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra comigo a palavra do Senhor para a gente encerrar no livro de Mateus. Mateus. Capítulo 24. A partir do versículo 29. Diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Note o versículo 29. Depois da aflição daqueles dias, virá o consolo. Amém? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós precisamos aprender com uma parábola. Qual a parábola? Da figueira. E ele vai dizer assim, olha, quando você olha para a figueira e percebe que ela está mudando, você discerne rapidamente que está chegando o verão. E aí ele está falando, aprende com a parábola da figueira, porque você vai precisar dela. Você vai precisar dela para discernir os tempos que você vai viver como igreja, no preparo da noiva de Cristo. Amém? O versículo 35, ele conecta Mateus 24 com Isaías 40. Lembra que nós lemos em Isaías 40? Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece. Jesus está dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha, agora continua comigo o versículo 36. Quanto ao dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Olha o verso 37, gente, e eu vou encerrar aqui. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui? Que
os dias que antecederão a sua vinda serão como nos dias de Noé, onde as pessoas, mesmo ouvindo dizer que viria o dilúvio, elas se distraíram com as suas próprias coisas. Elas ficaram andando distraídas e não perceberam que o tempo espiritual mudou, que o ambiente espiritual foi trocado, até que veio o dilúvio e levou a todos. Então é por isso que Deus está falando contigo nesta noite. Para de andar distraído com as tuas próprias dores, porque destas dores eu vou te trazer o consolo. Destas dores eu já tenho um consolo preparado para você. Amém? Se preocupe em estar na guerra e habilitado para esta guerra. Porque o gigante vai se manifestar. Ele vai vir. E nós precisamos vencê-los e nós vamos vencê-lo pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém? Na guerra não é lugar de ficar distraído. Na guerra é lugar de tomar posição, de guerreiro de Deus, de guerreira do Deus Altíssimo. Amém? E nós estamos exatamente nesses dias de guerra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus.